Olá, seja bem-vindo ao canal Obscuro do Medo. Nesse vídeo vamos contar duas histórias sombrias para você. Peço que fique até o final, pois a segunda história vai te deixar sem dormir essa noite. Antes de começar esse vídeo, peço que inscreva-se aqui no canal. Assim que lançarmos um vídeo novo vamos estar te enviando, ok? Então inscreva-se aqui. Havia uma vez uma velha casa na floresta, onde vivia uma avó solitária. Dizia a lenda que a avó era uma bruxa má, e que a casa era assombrada por espíritos malignos. As crianças da aldeia evitavam passar perto da casa, pois diziam que a avó os capturaria e os trancafiaria em seu porão, onde eles ficariam presos para sempre. Um dia, um jovem curioso decidiu investigar a verdade por trás da lenda. Ele se aproximou da casa e bateu à porta, mas não houve resposta. Então, ele decidiu entrar pela janela e procurar pela avó. Quando ele entrou na casa, ele foi cercado por objetos estranhos e livros de magia negra. De repente, ele ouviu passos se aproximando e rapidamente escondeu-se atrás de uma cortina. Quando a avó apareceu, ele percebeu que ela não era uma bruxa, mas sim uma mulher velha e frágil. Ela explicou ao jovem que havia sido injustamente acusada de ser uma bruxa e que os espíritos malignos eram apenas suas recordações e fantasmas do passado. O jovem saiu da casa com uma lição valiosa: não julgar as pessoas baseado em rumores ou lendas. A partir daquele dia, ele contou a verdadeira história da avó solitária para todos na aldeia e a lenda da casa assombrada desapareceu para sempre. Mas, apesar do jovem ter compartilhado a verdade com a aldeia, a lenda da casa assombrada não morreu completamente. Algumas pessoas ainda mantinham o medo da casa e da avó, e anos depois, outro jovem curioso decidiu investigar a história. Ele foi até a casa da avó e encontrou a porta trancada. Então, ele escalou uma árvore para olhar pela janela e viu algo estranho. Havia uma mulher vestida de preto dançando sozinha no meio da sala, com as mãos erguidas e os olhos fechados. O jovem ficou paralisado de medo e correu de volta para a aldeia para contar sua história. A partir daquele dia, a lenda da casa da avó começou a se espalhar novamente, com as pessoas dizendo que a avó havia retornado como um espírito maligno para vingar-se de todos aqueles que a haviam julgado. A casa tornou-se um local evitado novamente, e ninguém ousava se aproximar dela depois da escuridão. Mas havia uma verdade mais sinistra escondida na casa. A avó solitária não havia retornado como um espírito maligno, mas como uma vítima de sua própria magia negra. Ela havia dado a vida para selar um demônio maligno em sua casa, mas agora, anos depois, o demônio havia finalmente quebrado o selo e havia tomado conta da casa e da avó. E assim, a lenda da casa da avó continuou a viver, com as pessoas contando histórias de terror sobre o local e evitando a todo custo, desconhecendo a verdadeira natureza do mal que habitava suas paredes. Mas um dia, um grupo de aventureiros chegou à aldeia, interessado em desvendar os mistérios da casa da avó. Eles não acreditavam na lenda e estavam determinados a descobrir a verdade. Eles foram até a casa e encontraram a porta trancada, mas conseguiram entrar pela janela, como o jovem curioso havia feito anos antes. Uma vez dentro da casa, eles foram recebidos por um silêncio sinistro e objetos estranhos. Então, ouviram o som de dançarina e viram a mulher vestida de preto, dançando no meio da sala, com as mãos erguidas e os olhos fechados. Eles ficaram paralisados de medo, mas rapidamente recuperaram a coragem e avançaram, determinados a descobrir a verdade. Eles descobriram que a mulher vestida de preto era, na verdade, a avó, controlada pelo demônio que havia selado na casa. Eles lutaram contra o demônio e, com a ajuda da magia da avó, conseguiram vencê-lo e libertá-la de sua influência maligna. A avó agradeceu aos aventureiros por libertá-lo e contou-lhe sua história e a verdade sobre a lenda da casa assombrada. Ela pediu que eles compartilhassem a verdade com a aldeia, para que a lenda finalmente morresse de vez. E assim, a lenda da casa da avó tornou-se uma história antiga, contada apenas como um lembrete da importância de não acreditarmos em rumores e lendas sem antes investigarmos a verdade por nós mesmos. E a casa da avó tornou-se um local visitado por pessoas curiosas, interessadas em conhecer a história por trás daquela que já foi uma vez uma casa assombrada. História 2.
Há muito tempo, em uma pequena aldeia, havia uma casa situada em uma colina isolada. Ninguém sabia quem vivia na casa, e muitos achavam que era assombrada. Dizia-se que todos aqueles que haviam tentado entrar na casa nunca mais haviam sido vistos. As crianças da aldeia costumavam contar histórias assustadoras sobre a casa na colina, dizendo que era habitada por um espírito maligno que capturava aqueles que se aproximavam. Eles diziam que ouviam sons estranhos vindo da casa à noite, e que a luz da lua revelava sombras sinistras dançando atrás das janelas. Mas havia um jovem na aldeia que não acreditava na lenda. Ele era corajoso e curioso, e decidiu investigar a casa na colina para descobrir a verdade. Ele subiu a colina sozinho e bateu na porta da casa. Não houve resposta, mas ele sentiu uma presença estranha e sinistra ao seu redor. De repente, a porta se abriu com um rangido, e o jovem entrou na casa. O interior estava escuro e silencioso, mas ele conseguiu avistar algo brilhando no meio da sala. Quando se aproximou, descobriu que era uma lâmpada mágica. A lâmpada brilhava com uma luz intensa e estranha, e o jovem sentiu-se atraído por ela. Mas ao pegar a lâmpada, o jovem foi transportado para um mundo sombrio e assustador, cheio de monstros e criaturas malignas. Ele lutou bravamente, mas rapidamente ficou claro que estava perdido. Então, ele ouviu uma voz sussurrando em sua mente: se você quiser voltar para casa, deve encontrar a chave da lâmpada mágica. O jovem lutou incansavelmente para encontrar a chave, enfrentando desafios terríveis a cada passo. Mas ele não desistiu, e finalmente encontrou a chave da lâmpada mágica. Ele a usou para voltar para o mundo real, e ao sair da casa na colina, descobriu que havia passado anos desde que havia entrado. Mas a história não termina aqui. Disse que a casa na colina ainda existe e que a lâmpada mágica ainda brilha, esperando por alguém corajoso o suficiente para encontrar a chave e desvendar os mistérios daquele mundo sombrio. Mas com o passar dos anos, muitos outros jovens tentaram encontrar a chave da lâmpada mágica, mas poucos retornaram. Aqueles que conseguiram retornar, contaram histórias aterradoras sobre o mundo sombrio e as criaturas malignas que habitavam lá. E assim, a lenda da casa na colina se tornou ainda mais assustadora, e todos evitavam subir a colina, temendo ser capturados pelo espírito maligno da casa. Mas havia um jovem que não acreditava na lenda. Ele era corajoso e curioso, e decidiu investigar a casa na colina para descobrir a verdade. Ele subiu a colina sozinho e bateu na porta da casa. Não houve resposta, mas ele sentiu uma presença estranha e sinistra ao seu redor. De repente, a porta se abriu com um rangido, e o jovem entrou na casa. O interior estava escuro e silencioso, mas ele conseguiu avistar a lâmpada mágica brilhando no meio da sala. Ele a pegou e, como os outros antes dele, foi transportado para um mundo sombrio. Mas desta vez, a história foi diferente. O jovem era mais corajoso e astuto do que os outros, e ele conseguiu encontrar a chave da lâmpada mágica e retornar para o mundo real. Mas ele não contou nada sobre sua jornada, e as pessoas começaram a suspeitar que ele havia se tornado um dos habitantes do mundo sombrio. A partir daquele dia, a lenda da casa na colina ganhou novas camadas de mistério e terror. Alguns dizem que o espírito maligno da casa ainda captura aqueles que se aproximam, enquanto outros acreditam que o jovem que retornou é agora o guardião da lâmpada mágica e protege o mundo sombrio daqueles que buscam a chave. Ninguém sabe ao certo o que acontece na casa na colina, mas todos concordam que é melhor evitá-la a todo custo. E assim, a lenda da casa na colina se tornou conhecida como um dos mais assustadores contos de terror da região. Anos se passaram, mas as histórias ainda eram contadas de geração em geração, mantendo a chama do mistério e do medo acesa. Até hoje, as pessoas evitam subir a colina, temendo ser capturadas pelo espírito maligno ou pelo guardião da lâmpada mágica. Mas, de vez em quando, um jovem corajoso e curioso decide investigar a casa na colina, buscando a verdade por trás da lenda. E sempre, a lenda renasce, perpetuando-se através do tempo e da imaginação popular, como uma das mais assustadoras histórias de terror de todos os tempos.